Farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de um côvado, a sua largura de um côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro forrará o seu teto, suas paredes ao redor, e suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas. Serão para os lugares dos varais com que será levado pelos levitas. E os varais farás de madeira de cetim e os forrarás com ouro. Versículo 6, preste muita atenção, por favor. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu me ajuntarei contigo. Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias a cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Versículo 9, eu leio, os irmãos repitam após mim. Não oferecereis sobre ele um incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Pronto, obrigado. Agora eu continuo lendo. E uma vez no ano fará Arão expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo aqui rápido e prático para os irmãos. Esse povo, ele perdeu a glória de Deus no meio do deserto por levantarem um altar, um bezerro de ouro. Por esse pecado, a glória de Deus se retirou e Moisés, orando, clamou que Deus enviasse a sua presença. Deus então diz para Moisés que vai enviar um anjo, mas Moisés diz que anjo não. Ele quer a presença. Então Deus diz para ele construir um tabernáculo móvel no deserto, segundo as visões que teve sobre o alto do monte. E dentro desse tabernáculo, um altar de oração deveria ser acendido. E quando ele estivesse aceso, Deus entenderia no céu que agora a presença de Deus seria bem-vinda no meio do povo. É por isso que todas as vezes que nós levantamos um altar de oração na presença de Deus, um sinal chega no céu. A presença de Deus é bem-vinda no altar de oração. Porém, irmãos, Moisés, tendo pressa de ter uma experiência, ele correu para construir o tabernáculo, e quando ele foi acender o altar de oração, Deus apareceu para ele e disse: Moisés, tenha mais respeito. O que é que você está fazendo aí, Moisés? Ele disse: Senhor, eu quero a presença. O Senhor disse que não tem presença sem altar de oração. E o Senhor disse: você está certo, Moisés, mas isso que você vai oferecer aqui no altar eu não quero. Mas como, Senhor? Eu quero acender o altar de oração para ter a presença. Ele disse: mas no meu altar não é o que vocês querem oferecer. É o que eu quero de vocês na minha presença. Porque nem tudo que é oferecido aqui no altar é recebido lá em cima. Pode até agradar os nossos amigos. Pode até agradar a nossa família que dá um glória a Deus junto. Mas nem tudo que se oferece aqui é recebido lá em cima. Deixa eu dar uns exemplos. A Bíblia diz que 2 moços se apresentam diante de Deus para sacrificar a Deus. A Bíblia diz que Deus, olhe para mim, olhou para Abel, depois olhou para o seu sacrifício e recebeu na sua presença. Depois Deus olhou para Caim, depois para a sua oferta,
e a rejeitou. Porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus vai olhar para quem está oferecendo. Eu poderia falar aqui da maior reforma religiosa da Bíblia, que está no livro de Malaquias. E por que a maior? Porque os senhores que são professores da Escola Bíblica Dominical sabem que é o único livro da Bíblia que diz toda Israel unida. Diz o quê? Diga comigo, toda Israel unida. Só existe essa passagem no livro de Malaquias. Toda Israel unida levantou-se para sacrificar no altar. Pastor, houve fila nas estradas. O povo trazendo gado, ovelha, pomba, farinha de trigo. Mas o fato é que toda Israel se levantou para sacrificar ao Senhor. Vocês têm noção do que eu estou falando, irmão? Eu estou falando de milhões de pessoas vindo juntas para sacrificar no altar. E quando as multidões se formaram diante do templo, as pessoas faziam fila nas estradas para chegarem. Deus levantou o profeta Malaquias no meio da multidão que estava ali para sacrificar. E Deus falou na boca do profeta: não receberei as tuas ofertas. Irmão, os sacerdotes ficaram malucos e começaram a dizer: esse profeta está louco. Nunca houve um tempo em que toda Israel se uniu para sacrificar a Deus. E agora vem esse profeta dizer que Deus não vai receber. E, irmãos, vocês sabem que quando o profeta prega o que não agrada o povo faz um beiço desse tamanho, né? Fica com o beiço igual aquele cantor da festa que quando não dão oportunidade para ele, fica beiçudo no culto, né? Nem glória a Deus dá. Aquele beição caído dele. E eles pegavam pedra nas mãos e matavam o profeta a pedrada quando a profecia não era bom. E como a profecia não agradou ninguém, eles todos pegaram pedras para matar o profeta diante do altar. E quando eles levantaram as pedras nas mãos, a Bíblia diz que os céus de Israel se abriram. O Espírito do Senhor desceu na terra. E Deus levantou o profeta em profecia no meio do povo, dizendo: qual de vós, fazendeiros ricos, que tem em suas fazendas milhares de ovelhas, que eu, Senhor, faço reproduzi-las nos vossos rebanhos, agora trazem para o altar do sacrifício a ovelha doente, aleijada e cega, e diz: é uma oferta agradável para o meu Deus? Ou qual de vocês, fazendeiros, que tem milhares e milhares de sacas de trigos nos seus celeiros, que eu, Senhor, faço produzi-las em vossos campos, agora trazem para o altar do meu sacrifício o pão sujo, embolorado e velho, e diz: estou levando uma oferta agradável para o meu Deus. Ora, se eu sou o seu Deus, aonde está a minha honra de Deus? E se eu sou teu Pai, aonde está a minha honra de Pai? Façam o bem aqui na terra e será recebida nos céus. Mas Jesus quer formar o caráter dos discípulos. E para formar o caráter dos discípulos, o melhor local é o templo. E Jesus leva os discípulos para dentro do templo e diz assim: eu vou formar o caráter de vocês hoje. Fiquem bem em frente ao gasofilácio. É pelas ofertas do povo que a gente conhece quem são eles. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens mais, presta atenção, irmãos, os homens mais ricos traziam grandes quantidades naquele dia, colocavam sobre o gasofilácio de maneira que chamava a atenção do povo. Imagina o povo dizendo: você viu quanto que o irmão deu de oferta? Meu Deus, que é isso? Meu Deus, foi até em criptonita esse negócio. E eles davam quantidades que chamavam a atenção do povo. Presta atenção. Quando todos estão ofertando grandes quantidades, aparece no meio deles uma pobre viúva. E eu acho que ela era de Bento Gonçalves, pastor. E ela vem com 2 moedinhas nas mãos e coloca dentro do gasofilácio. Ei, psiu.
Jesus se aproximou da mesma hora dos discípulos e fez uma pergunta: qual desses para vocês deu a maior oferta diante de Deus? Presta atenção que Jesus não perguntou quem deu a maior oferta diante dos homens, porque o homem a gente compra com aparência, mas Deus não dá para enganar. Qual desses está dando a maior oferta diante de Deus? Aí os discípulos, olhando para a quantidade, dizem: são os que dão grandes quantias, Senhor. Jesus disse: é resto, é sobra. Eles poderiam dar muito mais, porque fui eu que enriqueci eles, fui eu que abri a porta, fui eu que dei saúde, dei entendimento, dei sabedoria. Eles poderiam muito mais, mas são ingratos, traz o resto. É resto no altar da minha casa. Mas a pobre viúva deu todo o seu sustento. Amanhã ela não tem dinheiro para comprar pão, ela deu tudo. E o fez de todo o coração. E eu te garanto, não faltou pão para a viúva, porque Deus cuida dos seus filhos. Diga a glória ao nome do Senhor. Então nós vamos levantar uma oferta aqui para esse trabalho de missões agora. E eu não vou ficar aqui mentindo para ninguém, dizendo que se você der, você vai ser abençoado. Pare de querer ouvir mentira. Você vai dar oferta porque você já é abençoado. Porque Deus já deu para você. Deus tem nos abençoado. Quem comeu bem aqui hoje? Levante a mão. Quem passou fome aqui, ficou doente de fome aqui? Levante a mão. Para mim te chamar de mentiroso aqui no culto. Não tem um crente que não sirva a Deus, que não tenha a sua casa abençoada por Ele. Não tem um crente aqui que não tenha saúde da parte de Deus para comer bem. Glória a Deus. Dê glória a Deus pela tua saúde aqui, irmão. A dupla pode cantar mais um hino, por favor? Pegue aí, irmão. Corre aí, bota esse celular e vamos adorar o Senhor. Nós vamos dar uma oferta de amor a Deus nessa noite, irmão. Não para receber nada dele. Nós vamos dar porque Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. Irmãos, eu trabalhei para um dos homens mais ricos da América Latina, chamado Mituaki Sikeno. Escute isso, japonês. A JBS, pastor, a JBS comprou a rede de granjas dele há um mês atrás. É a maior rede de granjas do mundo. É por isso que o ovo subiu tanto, e vocês não sabem, é um acordo com o presidente da República e a JBS. Tá? Eles já guardaram no bolso que eles pagaram com as granjas. Mas eu trabalhei para esse homem rico chamado Mituaki Sikeno. Um dia, irmãos, eu estava comendo um torresmo lá na fazenda que o pai trabalhava, escorreu o óleo assim, aquela banha do porco. E ele olhou para mim e disse: eu daria toda a minha fortuna que eu tenho para poder comer um torresmo. Porque ele tinha uma doença incurável no estômago, ele só podia comer arroz batido sem sal. Era uma papinha. E eu disse: entrega a tua vida a Jesus, você vai ver se Jesus não cura isso. Mas ele não quis Jesus, ele quis o dinheiro dele. Porque tem gente que ama mais o dinheiro do que a Cristo. Mas nesta noite nós não vamos trazer pão embolorado, nem ovelha doente, porque Deus conhece quem é quem aqui, irmão. E Deus sabe o que você pode fazer nesta noite pela obra de missões. Então, enquanto os cantores cantam, nós vamos levantar. Olha aí, irmãos, vão ser os primeiros a ofertar isso aqui. Mostra aí, irmão, levanta aí a oferta. Os primeiros, quem faz a obra está ofertando. Eu queria que o altar levantasse, irmãos, o altar ofertasse primeiro aqui, como exemplo para a igreja. Vamos ofertar, irmãos? E depois do altar a igreja vai levantar e vai ofertar. Olha aí que bênção, irmãos. Vamos semear a oferta em nome de Jesus? Diga glória a Deus, por favor, igreja. Diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos ofertar a Deus. Levante-se e venha ofertar ao Senhor. Traga a sua oferta de amor a Deus. O esplendor de sua glória, sabendo do destino
estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Comparação, que deu seu Filho unigênito para que todos nós pudéssemos alcançar o perdão de nossos pecados e a salvação das nossas almas. É por isso que adoramos e bendizemos o nome santo do Senhor. Aleluia! Olha só. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Quantos podem dar glória a Deus, irmãos? Porque você tem algo para entregar ao Senhor. Pastor, e se alguém quiser fazer uma oferta com o Pix? Tem um número lá na cozinha lá? É isso, irmão Michael? Tem, porque talvez alguém no culto não tenha o dinheiro físico, só tem na conta, e a conta dos irmãos é abastardo aqui, viu? Chega rechonchudo, assim, gordinho, a continha deles. Pode pegar o Pix lá agora e fazer lá também. Vamos apresentar a Deus em orações? Pode ficar sentado mesmo? Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor é quem dá semente para o sementeiro. Nós te damos graça porque o Senhor tem dado tudo para nós e não tem faltado nada em nossas casas, Pai. Agora permita que esta oferta seja útil e agradável ao teu reino, Senhor. Que as mãos que administram façam com temor, Senhor. E aonde chegar esse recurso, haja bênção e prosperidade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus pelas ofertas, irmãos? Glória a Deus. Pronto. Vamos então à palavra do Senhor. Eu tenho 45 minutos e quero usar 40 para pregar aos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 6 novamente, irmãos, só para nós embasarmos, capítulo 30, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai falar muito conosco aqui hoje, irmão. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio aqui nessa noite. Oh, glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Versículo 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Irmãos, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Isso aqui é Deus falando com Moisés, amém? É Deus. Então, imagine Deus falando com Moisés, e vocês repitam após minha parte A, dizendo assim: e o porás diante do véu. Repita após mim, diga: e o porás diante do véu. Eu vou ler a parte C do versículo, vocês repitam após mim, dizendo: onde me ajuntarei contigo. Mais uma vez diga: e o porás diante do véu. Agora você muda o versículo para você e diz: onde Deus vai se encontrar comigo. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma das maiores revelações do mundo espiritual. Todos nós sabemos que estas coisas começaram a se cumprir no período das peregrinações dos hebreus no deserto. Nós sabemos que no capítulo 19 do Êxodo mostra um momento em que Deus chama seus servos sobre o alto de um monte, e quando Moisés chega lá em cima, Deus se revela a ele e diz: Moisés, eu, o Senhor, quero entregar a minha lei ou a minha palavra ao meu povo. Porém, quando Deus fez esta revelação sobre o alto da montanha, Deus fez alguns requerimentos, algumas exigências, para que isto pudesse se cumprir imediatamente no meio do povo. Após, irmãos, Moisés ser inteirado dos requerimentos, Moisés desceu do alto da montanha, encontrou-se com o arraial dos hebreus e revelou a eles aquilo que Deus havia revelado sobre o alto do monte, dizendo-lhes: Deus vai nos entregar a sua palavra. Irmãos, houve uma alegria, uma comoção no meio do povo. Porém, quando o povo se alegrou, Moisés levantou a mão e disse: o Senhor está fazendo alguns requerimentos, algumas exigências, para que isto se cumpra em nosso meio imediatamente. E a primeira coisa que Deus exigiu é que todos vocês que saíram da terra do Egito, vocês vão se lavar hoje em águas correntes. E vocês vão entrar nas águas com as suas próprias vestes. E vocês vão se lavar até o ponto que não fique mais vestígio de pó da terra do Egito nas suas vestimentas. Porque Deus não aceita nada do Egito nas vestimentas do seu povo. Durante 4 dias, nenhum homem poderá deitar-se com a sua esposa, nenhuma mulher poderá deitar-se com o seu marido. Deve haver separação imediata e sacrifício na carne, porque aquele que vai andar em nosso meio, santo és. Araão foi chamado na frente de todos, e Araão foi constituído como um juiz temporário, e Moisés disse ao povo: no período que eu me retirar e for para o alto da montanha, nenhum hebreu que tenha causa contra seu irmão poderá julgá-la por si própria, mas tendo causa contra seu irmão, deverá trazê-la até Arão, e Arão, segundo a autoridade que recebeu dos céus, a autoridade que recebeu do líder, ele julgará todas as coisas. Olhe para o altar e veja, um limite foi estabelecido no meio da montanha. E Deus disse: ninguém tem permissão para transpassar este limite. Se alguém desobedecer e transpassar o limite, o próprio Deus virá sobre ele e o matará imediatamente no meio do povo. O escritor aos Hebreus, senhores obreiros, falando do mesmo assunto, eles afirmam que no período em que Moisés estava lá em cima, nem os animais que transpassaram o limite foram poupados,
pelo fogo consumidor do Senhor. Pois bem, quando tudo estava organizado, Moisés se retirou do meio deles e subiu ao encontro de Deus. Como eu disse ontem, quando Moisés chegou lá em cima, todos viram a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e envolvendo Moisés de tal maneira que não era mais possível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões foram ouvidos e Moisés permanece no meio desta glória aproximadamente 40 dias. Agora vejam, conforme os dias estão passando e Moisés está lá em cima, aqui embaixo, no meio do arraial, dentro de uma tenda, no seio de uma família, o diabo levantou uma murmuração. A murmuração não foi tratada e ela foi contagiando as pessoas que estavam à sua volta, porque a murmuração é um negócio tão maligno no meio do povo de Deus, que quando o inferno quer impedir promessas do meio do povo, a estratégia é a mesma em todas as épocas dos anos. Ele levanta uma murmuração, divide o povo e impede as promessas. A murmuração é algo tão maligno, irmãos, que Salomão, pastor Paulo, no ápice do seu conhecimento, quando ele escreve Provérbios de Salomão, no capítulo 22 e versículo 10, ele diz assim: quando tiver problemas no meio da igreja, do povo de Deus, quando tiver enfermidades no meio do povo de Deus, Salomão diz: o meu conselho é que não orem pelos enfermos, apenas mande os murmuradores embora do meio do povo, e os problemas vão embora com eles, as enfermidades e os demônios, vai tudo embora com os murmuradores. Tem gente que não pode permanecer em nosso meio, irmão, tem que ser expelido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a murmuração não foi tratada, e os murmuradores foram aumentando e começando a dizer uns para os outros: há dias que Moisés não desce lá de cima, certamente Moisés morreu. Reparem que na boca dos murmuradores sempre alguém está morrendo. Só que o que os murmuradores não sabem é que o caluniado não vai morrer, porque ele já está diante da nuvem da glória de Deus, ele já está na presença do Senhor. E eles estão murmurando e dizendo: certamente Moisés morreu, e certamente Deus nos abandonou no deserto para morrer. Ora, até quando nós vamos servir um Deus que nós não podemos vê-lo e tocá-lo? Isso é bobagem. Vamos fazer para nós deuses, deuses que nós possamos vê-los, deuses que nós possamos tocá-los. Esses serão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. A murmuração foi crescendo e eles foram até Arão, dizendo: Arão, há dias que o seu irmão não desce lá de cima, Arão. Certamente teu irmão está morto. Certamente Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Ora, Arão, até quando nós vamos servir um Deus que nós não podemos vê-lo? Um Deus que nós não podemos tocá-lo? Isso é bobagem, Arão. Vamos fazer para nós deuses, deuses que nós possamos vê-los e tocá-los. Esses serão os nossos deuses, que nos tiraram da terra do Egito. Arão é o obreiro que recebeu a autoridade de Deus. Arão é o obreiro que recebeu a autoridade do seu pastor, mas ele é frouxo, ele é medíocre, ele é covarde. E obreiros covardes e medíocres não usam a autoridade de Deus e são comandados por murmuradores. Como ele não tem coragem de usar a autoridade de Deus na sua vida, ele pede os pendentes e brincos de ouro das mulheres, e um bezerro começa a ser forjado no deserto. Os irmãos aqui em Bento Gonçalves precisam considerar que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Logo, a fundição do bezerro de ouro, a construção do bezerro demora muitos dias. E enquanto eles estão forjando o bezerro, os murmuradores estão dizendo: Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Mas
A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que desde o primeiro dia que o primeiro hebreu atravessou o caminho no meio do mar, aberto pelo vento oriental, e o primeiro hebreu colocou a planta dos pés no deserto, a Bíblia diz, e a coluna de nuvem se aproximou de dia, e a coluna de fogo se aproximou de noite, e nunca o Senhor se apartou do meio do seu povo. Então eles estavam murmurando, dizendo que Deus os havia abandonado, mas a coluna de nuvem permanecia do lado deles, como símbolo da misericórdia do Senhor, que não vira as costas para o seu povo, mesmo quando nós já estamos virando as costas para o Senhor. Pois bem, o bezerro ficou pronto e eles marcaram um culto ao amanhecer do dia. Culto estranho esse, né, irmãos? E a Bíblia diz no capítulo 32 do Êxodo, que quando amanheceu o dia, os musicistas começaram a tocar os instrumentos, e os murmuradores pulavam diante do bezerro e gritavam em alta voz: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. A Bíblia diz no capítulo 32 que eles começaram a beber vinho, deram de beber às hebreias. As hebreias gostavam de um vinhozinho, irmãos. Elas ficaram embriagadinhas, despiram-se de suas vestes, e houve promiscuidade sexual diante do ídolo. Então eles idolatravam, se embriagavam e se prostituíam. E enquanto todas estas abominações estão acontecendo aqui embaixo, lá em cima da montanha, uma mão apareceu e foi até a rocha e esculpiu os mandamentos na rocha. Tomou 2 tábuas da rocha, entregou ao seu servo Moisés, dizendo: Moisés, desça depressa da minha presença, porque o povo que está lá embaixo se apressa em se desviar diante da minha face. Moisés, ele tomou 2 tábuas da rocha, uma em cada braço. Dá para entender assim, irmãos? Dá para entender assim? Ele pegou 2 tábuas da rocha, uma em cada braço, e ele vem descendo a montanha. Quando Moisés chegou no limite que estava determinado por Deus, tinha um jovem esperando ele. Seu nome, Josué. Porque há 40 dias atrás, quando Moisés transmitiu a revelação no meio do povo, Josué assentou no seu coração: eu serei o primeiro jovem a ouvir a palavra que o Senhor Deus tem para o seu povo. E quando Josué viu Moisés com as tábuas na mão, ele todo emocionado, sem saber o que dizer, ele ficou emocionado, irmão. Ele olhou para Moisés e disse, ele está emocionado vendo as tábuas, ele disse: Moisés, ouça o cântico dos vitoriosos no vale. Ouça alarido de vitória no vale, os vitoriosos estão cantando, Moisés. Por quê? Eles estavam a 7 quilômetros de distância. Era como daqui na casa do Maico. Não dava para ver o que estava acontecendo, mas o barulho de música era muito alto. Então eles ouviam, mas não viam o que estava acontecendo. E Josué, todo emocionadinho, está dizendo: Moisés, os vitoriosos estão cantando no vale. Mas Moisés, que vinha da oração, irmãos, Moisés, que vinha da presença de Deus, olhou para Josué e disse: isso não é cântico de vitoriosos, isso é cântico de derrotados, porque deixaram de esperar na palavra do Senhor seu Deus. Eles desceram lá embaixo, irmãos, e quando Moisés viu o bezerro de ouro, a decepção foi tão grande para Moisés, que ele largou as tábuas, elas caíram, se quebraram. Moisés levantou a mão e disse: quem é de Deus, quem é do Senhor, vem aqui para o meu lado. Mas quem são dos murmuradores e dos mentirosos e desobedientes, que morram ao fio de espadas no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que 3.000 hebreus foram mortos naquela manhã. O bezerro, irmãos, o bezerro foi queimado no fogo, e as cinzas, aquela montanha de cinzas que se formou, foi misturada em águas. Êxodo capítulo 32, versículo 20.
e dadas de beber ao povo água com cinzas, porque uma voz descia dos céus e dizia: Moisés, dá-lhes de beber, para que seja amargo no ventre de todo homem que virou as costas para o Senhor seu Deus. O restante das cinzas foi lavadas em águas correntes, e uma nova aliança foi feita com Deus naquela manhã. Agora os irmãos aqui precisam se lembrar que esse povo era nômade, peregrinos. E olhe para mim, quando a coluna de nuvem se movia no deserto, os hebreus tinham que desarmar o acampamento imediatamente, levantar o arraial sobre seus ombros, e eles tinham que acompanhar a coluna de nuvem. E como a coluna de nuvem começou a se mover naquela manhã fria de inverno no deserto, é nesse momento que Moisés sai do meio do arraial e ele vai orar sozinho no deserto, com o rosto no meio das pedras. Irmãos, Moisés não orou com o rosto numa cadeira tão boa como essa que você está sentado. Moisés foi orar com o rosto no meio das pedras. Na verdade, o lugar que ele foi orar nem é importante. O importante aqui é a velocidade da resposta da oração. Porque Moisés está com o rosto no meio das pedras, se humilhando e dizendo, naquela manhã fria de inverno: Senhor, envia a tua presença no meio do seu povo. Escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. Quilos e quilos de ouro se perderam naquela manhã. O prejuízo foi milionário naquela manhã. Só que Moisés não era esses líderes materialistas por aí, que só está atrás da lã das ovelhas. Moisés era um líder espiritual. E ele sabia que o maior prejuízo que um povo pode ter não é perder ouro e prata, mas é perder a presença de um Deus vivo, que tem prazer em andar no meio do seu povo. E eu não sei para os irmãos aqui de Bento Gonçalves o que é a presença de Deus na sua vida. Quem sou eu para chegar aqui hoje e medir na sua vida o que é a presença de Deus? Eu não posso chegar aqui e dizer para o senhor o que é a presença de Deus na sua vida. Eu não tenho esse direito. Mas para mim, na minha simples experiência com Deus, eu posso afirmar que para mim, para você não, mas para mim eu posso dizer que a presença de Deus em primeiro lugar, para mim, significa proteção. Porque a minha mãe, ela foi a primeira a se converter em casa. E ela se converteu num culto que os missionários da Adventista do Sétimo Dia estavam pregando na fazenda. E eles falaram do Cristo, a minha mãe aceitou Jesus. Quando a minha mãe chegou para casa e disse que ela tinha virado crente, ela encontrou um problema. O meu pai não aceitava crente na família. E o meu pai deixou bem claro que Bíblia não entra na casa. E eu vi ele rasgar várias vezes na porta a Bíblia. E ele disse para minha mãe: se eu te pegar orando, você vai apanhar. A minha mãe foi desprezada pela família. A minha mãe pagou preço pela fé. E eu me lembro que um dia na fazenda o papai saiu para apartar os bezerros das vacas leiteiras. E enquanto ele foi, a mamãe disse: filho, fica vigiando, que eu vou entrar no banheiro para orar escondida do teu pai. E se você vê o teu pai voltando, derruba os baldes de alumínio aí, faz um barulho, e eu saio do banheiro. E naquele dia a mamãe entrou para orar escondida. Só que Jesus também entrou no banheiro naquele dia. E Jesus batizou a mamãe com o Espírito Santo enquanto ela orava no banheiro. Quando foi no sábado, a mamãe foi no culto sabatinal da Adventista. Enquanto a orquestra tocava, minha mãe foi tão cheia do Espírito Santo que ela começou a cantar em línguas estranhas no culto. Os porteiros se aproximaram dela e convidaram ela a sair da igreja. E disseram: não precisa voltar mais aqui, você não faz parte da igreja. E eu não estou falando mal de igreja, porque Deus usa cada uma delas da sua forma. Mas nesse período a mamãe vem para a igreja pentecostal e Deus vai trabalhar a fé da mamãe.
E é nesse momento que aparece um homem no Brasil fazendo uma campanha política dizendo que ia caçar os marajá do Brasil. Mas o que ele caçou mesmo foi o dinheiro da população brasileira. Seu nome? Fernando Collor de Mello. Quem lembra disso? Que ele pegou. Irmão, tá cheio de velhinho aqui também, irmão. Olha aí, ó. Pensei que só eu era velho, irmão. Tem uns aí, ó, cabeça branca. Irmão, ele tomou o dinheiro da população brasileira. Houve recessão. Quem tinha dinheiro na poupança até hoje não recebeu mais. As empresas faliram, quebraram, o povo foi despedido. Meu pai, entre eles, foi mandado embora. E nós fomos para a cidade. Uma crise, irmão. Não havia alimentação para o povo. Uma crise sem igual no Brasil, irmão. Meu pai começou a fabricar sacolas com aquele material do banhado. Lá a gente chama de taboa. Não sei se aqui vocês chamam de taboa ou piri. Aquele capim verde do banhado com a copa vermelha. A Bíblia chama de junco. Aqui para nós é taboa. O meu pai começou a fabricar sacola, porque quando a minha família veio da Hungria para o Brasil, eles trouxeram a tradição de fazer a sacola 4 quinas. Aqui no Brasil só tem a 3 quinas por causa dos indígenas. Mas a nossa família começou a fazer a 4 quinas. Uma dessas sacolas vendidas foi para em Boituva, São Paulo. De Boituva ela foi para os Estados Unidos. Quando o homem que trabalhava com artesanato viu a sacola, ele disse: uau, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Chegou a primeira encomenda para nós lá em casa. 40 dúzias de sacolas. Eu não disse 40 sacolas. Eu disse 40 dúzias de sacolas. Eu já fiquei imaginando o gibi e a tubaína, irmãos. E gibi só é para quem é da minha época, sabe o que eu estou falando. E nós saqueamos os banhados da região cortando taboa. Fizemos as sacolas, o material estava tudo pronto. Lembro-me como hoje. Fomos de madrugada para a rodoviária. A mamãe iria até São Paulo, cidade de Boituva. Entregaria as sacolas e voltaria com o dinheiro para casa. 4 horas da manhã enchemos a parte de baixo do ônibus de sacolas. Não tinha lugar para mais ninguém guardar nada. Só sacolas da família. 5 horas inicia o embarque. Abriu a porta do ônibus. Quando a mamãe foi subir no ônibus, com a passagem na mão, que a mamãe pisou no primeiro degrauzinho do ônibus, a presença do Espírito Santo se manifestou ali. E pela primeira vez a minha mãe ouve a voz do Espírito Santo dizendo: minha filha, eu te amo. Não suba nesse ônibus. A mamãe desceu, entregou a passagem para o meu pai, um húngarozão maior do que eu, e disse: eu não vou mais nessa viagem. O papai grandão olhou para a mamãe baixinha e disse: pois tu vai. A mamãe baixinha arrepiou. Só quem é casado com as baixinhas sabe o que eu estou falando aqui, irmão. Não mexe com as baixinhas, você vai dormir no sofá, não vai ter sobremesa, tua semana vai azedar, irmão. Não mexe com as baixinhas, deixa elas em paz. A minha mãe arrepiou e disse: não tem homem que me coloca nesse homem. E não foi mesmo, irmão. Voltamos para casa arrastando as sacolas na rua, uma discussão sem fim, o papai xingando a mamãe em húngaro, para ninguém perceber que ele estava xingando. Nós morávamos numa colônia húngara, viu, irmãos? Todo mundo sabia o que ele estava falando. Chegamos lá em casa, um bate-boca sem fim, os vizinhos ouvindo a discussão, e a discussão foi até 11 horas da manhã. Mas 11 horas da manhã reinava silêncio em casa, porque naquela época tinha o jornal regional da região. E quando dava 11 horas, ninguém podia fazer um pio em casa, porque a havaianada do pai era pesada. Deu 11 horas, o papai pegou uma xícara de café, ligou a televisão, sentou na poltrona, o silêncio reinou em casa. Quando iniciou o jornal regional naquela manhã, estava ali a notícia em primeira mão. O ônibus que havia saído da nossa cidade havia colidido de frente com um caminhão de tomate. Foi o pior acidente da BR brasileira de todos os tempos. Mais de 18 veículos se envolveram no acidente e ninguém sobreviveu. Mas quem tinha a presença de Deus
estava viva lá em casa, glorificando ao nome do Deus vivo. Deus nos reuniu aqui neste encontro de missões nesta noite para te dizer: valorize mais a minha presença na sua vida, porque eu tenho te guardado, tenho te protegido e tenho te dado livramento. Então valoriza a minha presença nesta noite e glorifica o meu nome, por causa manta loba lava canta lava soga. Se cantai. A presença, irmãos. Aleluia. Só os que podem adorar a Deus por causa dessa presença. Levante a mão e diga algo para Deus em gratidão pela presença. E Deus disse para Moisés na oração, irmãos, no meio do deserto. Deus disse: Moisés, você quer a minha presença no meio desse povo? Esse povo é obstinado, Moisés. Eles me servem com um coração duro. Como você quer a minha presença no meio de um povo que por qualquer motivo viram as costas para mim? Eles me servem só com os lábios, Moisés. Mas o coração não está na minha presença. Se eu for com a minha glória no meio deles, eu os matarei no deserto. Mas não temas, eu enviarei o meu anjo no meio de vós. O teu anjo, Senhor, o teu anjo é poderoso. Eu vi quando o teu anjo entrou no Egito e abateu a soberba dos egípcios. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando passou a meia-noite sobre os céus do Egito, e as casas que não tinham a marca do sangue, não sobreviveu um primogênito no Egito. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando nós saíamos do Egito, e o exército de Faraó se levantou para nos perseguir e nos matar no caminho. E o seu anjo acampou entre nós e eles como uma coluna de fogo. E ele foi assombro e espanto durante toda a madrugada para os nossos perseguidores. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando amanheceu o dia, ele foi até os céus e foi em direção ao mar vermelho como um vento oriental, e abriu o mar de ambas as bandas, para que nós passássemos em segurança. O teu anjo é muito poderoso, Senhor. Só tem uma coisa: se a tua presença não for conosco, eu não dou um passo daqui deste lugar. Eu não quero anjo, eu quero a presença. É presença que eu quero. Eu quero presença, eu quero andar com a presença. Eu quero ir com a presença. Eu quero a presença comigo, Senhor. E Deus disse para ele: Moisés, você está me convencendo. Já que você quer a minha presença, então, segundo as visões que eu lhe dei sobre o alto do monte, você vai construir uma réplica perfeita na terra. O escritor aos Hebreus, irmãos, no capítulo 8 e versículo 2, ele afirma que em cima da montanha, Moisés via em visões nos céus o verdadeiro santuário de Deus. Não o que foi levantado por mãos de homens, mas o que foi levantado pela própria mão de Deus nos céus. E no versículo de número 5, na parte C, diz: e daquilo que Moisés via, ele construiu uma réplica perfeita na terra. Não houve palpites humanos, irmãos. Tudo foi construído através da revelação, e ela começa de fora para dentro. Veja: portão, pátio, lugar santo, santo dos santos. Veja, passando pelo portão, 7 metros à frente, estava o altar do sacrifício. Mais 7 metros à frente, a bacia de bronze com água. Mais 7 passos à frente, um véu. Passava pelo véu e entrava no lugar santo.
À esquerda, na parede, um castiçal de ouro aceso, nunca se apagou. À direita, a mesa com os pães da propiciação. E aqui, em frente ao véu que dava acesso à glória de Deus, estava o altar do incenso, aceso. Tudo uma representação do culto que nós estamos entregando a Deus aqui. Pastor André, o senhor vai falar do hebraico? Não sei falar uma palavra, irmãos. Pastor, o senhor vai falar do grego? Acho lindo, irmão. Não sei falar nada. Outro dia foi um pregador na nossa igreja lá, falou 60 palavras do grego. Foi lindo. Eu não entendi nada, mas foi bonito. Para quem fala grego, né? Eu sou brasileiro, quero ouvir em português. Concorda, irmão? Mas tudo uma representação. Irmãos, a minha mensagem, ela é tão miojo que depois que eu saio de uma igreja, as crianças repregam a mensagem. Porque é simples, irmão. Não dá para errar a interpretação. Olha essa representação, irmãos. O portão, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que é a fé. O portão é a fé. E ele diz mais, ele diz que é Deus quem toca em nós, para que conheçamos o Cristo, a saber, o unigênito de Deus. Então eu não sei qual foi o dia da sua vida, mas pela Bíblia eu sei que foi o próprio Deus que tocou em você, para que você conhecesse o Cristo. E quando você foi tocado, a fé nasceu aqui, o portão abriu. E você entrou naquilo que nós chamamos de reino espiritual, o reino de Deus. E com fé, você foi até o altar do sacrifício. E com fé, você observou que havia sangue derramado. E com fé, você entendeu que este sangue era capaz de purificar os mais tenebrosos pecados do homem. E quando você entendeu que havia perdão para os pecados, com fé você foi até a bacia de bronze com água. Aqui é o símbolo do batismo nas águas. É o mais importante testemunho que nós damos no mundo espiritual diante de anjos e de demônios. Porque aqui na bacia das águas, é no batismo das águas que nós vamos declarar no mundo espiritual: estamos sepultando o velho e sujo homem, para a ressurreição do puro e do limpo, para servir a Deus. E quando nós saímos das águas, símbolo da ressurreição em Cristo, nós somos vestidos de vestes brancas no mundo espiritual, e uma mensagem começa a chegar para os demônios que estão à nossa volta, dizendo: tomem cuidado, porque não é mais ele quem vive, é Cristo quem vive nele. A casa foi ocupada. Quantos tem Jesus aqui dentro, irmão? Pode dar glória ao nome do Senhor? E quando nós recebemos as vestes brancas depois do batismo, nós temos fé para passar o véu e entrar no lugar santo. Aqui é o símbolo da comunhão do corpo de Cristo. E você só pode ter comunhão no corpo se passar pelo batismo. E quando você chega na comunhão do corpo, você tem benefícios no mundo espiritual que o povo lá fora não tem. Mas quem está na comunhão do corpo tem benefícios no mundo espiritual. E o primeiro benefício, eu vou falar só um por causa do tempo, estou acabando a mensagem aqui. E eu sei que você quer levar o pastor para comer churrasco, e vai me convidar também, eu vou junto. Eu vou falar só do primeiro, irmão, que é a mesa dos pães com a mesa com os pães da propiciação, que é o símbolo da ceia do Senhor, que nós, assembleianos, no Brasil, celebramos mensalmente. E eu não tenho nada contra, pastor, ter o pãozinho cortado, porque é higiênico. Quem concorda que é bom ter higiene na ceia? Quantos concordam? Olha aí. Quem gostaria de receber o pão com a mão suja? Toda suja. Então, higiene é bom, sim ou não, irmãos? Não é doutrina, é uma observação. Mas não pode faltar o pão para ser partido. Porque duas coisas acontecem no partir do pão. Primeiro, o testemunho da igreja verdadeira. Segundo, os benefícios espirituais que se manifestam. E isso, quem falou foi Paulo, escrevendo aos Coríntios. Irmão, aquele homem é de uma humildade tremenda. Porque se ele estivesse nesse culto, ele ia dizer assim para nós: irmãos, eu tenho um negócio para falar que vai bombar aqui. E aí a gente ia falar: e você aprendeu em qual página do Instagram?
Foi qual vídeo do TikTok que você viu que vai bombar? Ele dizia, não, irmão. Quem falou para mim foi o próprio Senhor Jesus. E ele disse que na noite em que ele foi traído, ele levantou o pão e deu graças. Porque a igreja pode ser traída, pode ser caluniada, pode ser ferida e perseguida, pode até chorar. Mas se ela é a igreja verdadeira, ela se reúne aqui mensalmente para levantar o pão e dizer, graças eu te dou, Senhor. Mais um mês de vitória, mais um mês de comunhão na presença de Deus. Mas, quando o pão é partido, eu posso usar o senhor aqui como exemplo? Posso? Vou chamar o senhor de Godoy, tá bom? Presbítero Godoy. O senhor está muito bonito, viu? Muito elegante. Nem Salomão se vestiu igual o senhor, viu? Essas camisas caras aí, dá para comprar um carro com essa camisa. Presbítero Godoy, olhe para este pão. Porque eu vou partir esse pão diante dos seus olhos, para que o senhor nunca se esqueça, não deixe o diabo tirar isso do seu coração, que quem deveria estar naquela cruz é você. Porque o pecador é você. E ainda peca todos os dias. Mas o inocente ocupou o seu lugar. E derramou o seu sangue justo, para que um novo e vivo caminho fosse aberto até o trono da graça. Para que todos que se aproximem desse trono saibam que Ele é galardoador daqueles que se aproximam. Não tenha medo de pedir nada na presença de Deus. Ele tem tudo para te dar. Mas eu vou partir esse pão aqui, presbítero Godoy, para que o senhor nunca se esqueça que é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Não esqueça que nós temos direito a milagres que o mundo não tem. Nós temos direito a milagres sobrenaturais. Eu estava pregando num culto do Paraná, irmãos, de terça-feira. Muito frio, pastor. Estava um frio, culto de ensino, a casa lotada. Porque lá no Paraná, irmão, se você anunciar que vem o irmão da revelação, o irmão que revela o CPF Macumba, não vai ninguém, irmão. Vai ficar o pastor com o revelador lá. Lá a gente não gosta de gente mentirosa, não. Nós não apreciamos esse tipo de gente. Mas se anunciar que vai ter um ensino de alguma doutrina, lota, irmão. O povo gosta de aprender, irmão. Estava lotado, culto de terça, frio. E eu estava pregando, o pastor me deu 1h15 para pregar, tirou meu couro aquele dia. E quando eu estou pregando, tem uma mulher no primeiro banco, igual a irmã aqui. Uma mulher da minha altura, magra. Ela se levanta, uma mulher da minha altura, pesando uns 40 quilos. Imagine a mulher magra, irmão. Se levantou com uma pasta de documento nas mãos, veio no altar, interrompeu a mensagem e jogou a pasta assim em cima do púlpito, igual eu fiz, e disse, está aí, pregador, olha a minha pasta aí. Eu não sou crente, não. A minha vizinha me convidou para vir, não tinha lugar para ela, que ela sentou lá atrás. Eu não sou crente, mas me convidaram para vir aqui hoje. Olha para mim, pregador. Eu já fui uma mulher linda, mas olha para mim, eu estou morrendo. Tirou o paninho da cabeça e disse, olha, os meus cabelos eram lindos, estou careca. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu tenho um câncer do tamanho de uma laranja na minha bexiga. Meu organismo não resiste mais à quimioterapia. O médico me chamou essa semana e disse que são poucos meus dias de vida, porque meu organismo não resiste mais ao tratamento. Eu não quero morrer. A vizinha me trouxe aqui hoje. E o senhor está falando 10 minutos de um Cristo que cura. E eu não conheço esse Cristo. Eu não conheço Ele. Mostra Ele para mim aqui hoje. Irmãos, eu não coloquei a mão nesta mulher para orar. Fique claro aqui, eu não coloquei a mão nela. Mas ela falou com tanta verdade, irmãos, que os presbíteros se levantaram movidos pelo Espírito Santo. Pegaram o óleo da unção e desceram para ungir a mulher. Ninguém pediu, irmão. O Espírito levantou os obreiros e eles desceram do altar para ungir.
As irmãs do círculo de oração começaram a falar em línguas estranhas e vieram para frente e abraçaram ela, irmão. O Espírito moveu a igreja naquela noite. Foi um mover de glória. Quando as irmãs voltaram para os seus lugares e os presbíteros voltaram para o altar, e a mulher estava indo para a sua cadeira do lado direito, pastor. Fica duas irmãs. Elas cuidam da porta porque do lado direito é o banheiro das mulheres e é o berçário e a sala das crianças. Então fica duas mulheres para cuidar ali. Quando essa mulher está voltando para a sua cadeira, aí o Espírito Santo me deu uma visão. E eu disse para as duas irmãs da porta: por favor, irmãs, acompanhe essa senhora agora para o banheiro. Porque o Espírito Santo está me mostrando o câncer sendo queimado pelas raízes. E vai sair na urina. E não vai dar tempo dela chegar na casa. Leva ela para o banheiro. Levar ela para o banheiro. Eu voltei e continuei pregando. 10 minutos depois, as duas mulheres entram pela porta com um monte de papel higiênico na mão. E uma bola de carne do tamanho de uma laranja no meio do papel higiênico. Jesus curou o câncer. Jesus cura, irmãos. Jesus cura, irmãos. Jesus cura, irmãos. Jesus cura, irmão. Jesus cura, irmão. Eu vou repetir até você dar um glória ao Cristo que cura. Jesus cura, irmão. E você que veio buscar o teu milagre nesta noite, leve para a tua casa, leve saúde para a tua casa aqui nesta noite. O Cristo que cura está em nosso meio. Você pode dar glória e glorificar o nome dele, porque Jesus cura. Mas aqui está, irmãos, acabando a mensagem, olhe para mim, porque você precisa ver isso. Estava um altar do incenso. Lembra que Moisés está pedindo a glória de Deus na oração? Quem lembra disso? Lembra que Moisés está orando no deserto? Agora está aqui o altar do incenso, que deveria ser aceso e nunca mais se apagar. Porque uma vez que acendesse esse altar, ele representaria as minhas e as suas orações, diuturnamente na presença de Deus. E todas as vezes que Deus olhasse para a terra e visse o altar de oração aceso, o Senhor entenderia lá nos céus: a minha presença é bem-vinda no meio do meu povo. Quantos dão bem-vindos à glória de Deus aqui nessa noite? E é por isso, irmãos, que o diabo tem lutado para você não orar dentro da sua casa. Porque todas as vezes que você dobra o joelho na sua casa, um sinal chega nos céus. A tua presença, Senhor. A tua presença está sendo invocada na terra. E ele não pode negar a promessa, ele tem que descer para atender o altar da oração. O celular está ali? Dá o celular. Dá para mim. Mas os nossos altares foram substituídos. Substituir os nossos altares de oração. Porque o diabo, para destruir a sua vida, ele não precisa te tirar daqui de dentro. Basta ele apagar o teu altar de oração. E ele sabe que não tem futuro para a sua família. Não tem milagre para a tua casa. E não tem portas que se abram. Pastor André, isso é heresia, não é não. Cristo disse: batei e abri-se-vos-á. Tem porta que só a oração abre. Mas os nossos altares foram substituídos. Ei, paizão, tu era exemplo de oração para tua casa, pai. Lembra quando você apresentava a sua marmita lá no trabalho? Só com arroz e um ovinho frito? E dizia: graças te dou, pai. Hoje não falta carne. O freezer está cheio, o carro que te trouxe tem ar-condicionado, mas ninguém te vê orando mais na sua casa. Lembra, irmã, que tu era um exemplo de oração dos seus filhos, irmã?
Se perguntasse para tuas filhas quando eram pequenas, você quer ser igual aqui? Eu quero ser igual a mamãe. Mamãe amiga de Deus. Hoje não ora mais. Espera o sono chegar com isso aqui na mão. O celular cair na cara. Parece que é o anjo derrubando o celular dizendo, vai orar. Vai orar que eu tenho milagre para tua casa. Vai orar que eu tenho porta para abrir. Vai orar que eu vou operar maravilhas. Mas apagaram os nossos altares. Substituíram os nossos altares. Se tornamos o povo mais hipócrita do Brasil. Nós somos hipócritas. Jesus pregou contra a hipocrisia todos os teus anos de ministério. E nós se tornamos hipócritas. Porque a gente canta que quer a glória. Nós pregamos que queremos a glória. Mas quando a gente chega na casa, a gente quer o Netflix. Quer o Prime. Quer a televisão, quer as notícias. Você não quer saber o que o céu tem para a sua vida. Você quer ouvir o que o diabo está falando na internet. Deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Deixamos de ouvir a glória de Deus na casa. Quantos crentes entram por esta porta, não tem nem coragem mais de dobrar o joelho quando chega. Chega, senta, vai mexer no celular. Aqui não é tua casa, aqui é casa do Senhor. É local de falar com Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Eu vim pregar num congresso aqui no Rio Grande do Sul. E lá nesse congresso, o pastor não faz manhã missionária. Não tem. Ele não tira a escola bíblica por causa de congresso. Durante o congresso, ele faz uma grande escola bíblica no campo. E quem dá aula é o pregador do congresso. E eu ando com a minha revista, viu, irmão? Pode soltar que eu não erro, não. Estou acompanhando o assunto. E eu fui para a aula naquela manhã, o campo inteiro reunido. E tinha 2 pregadores, o de quinta e sexta e o de sábado e domingo. O pastor deu para o pregador de quinta e sexta a classe dos adultos, que eu tinha revista dos adultos. Olha. E deu para mim a classe dos adolescentes. Quem aqui sabe que a revista dos adolescentes é diferente dos adultos? Quem sabe? Sabe? Só que, irmãos, a revista dos adolescentes vem com subsídios assim para ajudar o professor. Que quando a gente fala umas palavras difíceis, os alunos falam, meu Deus, meu professor é um mestre. Não é nada, irmão, está toda a revista. Ele que está pegando a glória para ele. Mas qual que era o tema, irmãos, da minha revista naquela manhã? Eu tinha que perguntar para os adolescentes quem eram os seus super-heróis prediletos, perguntar por que eles gostavam daquele super-herói, deixar todos falarem. Depois eu ia apresentar 10 milagres que só Jesus operou e que o verdadeiro super-herói da igreja é Jesus. Irmão, meu coração pegou fogo. Falar de Jesus, ô glória. Me deram uma classe com 36 adolescentes. Quantos? Tiramos 5 minutos de orações. Levantamos da oração e meu coração pegando fogo. Já perguntei para o primeiro, filho do pastor da igreja. Qual é o teu nome? Qual é o teu super-herói predileto? E por que você gosta dele? O menino já levantou e disse, eu gosto do Superman. Eu disse, já sei, porque o Superman é bom de briga, é forte, né? O filho do pastor disse, tá? Não. Eu gosto do Superman porque ele usa a cueca do lado de fora e ninguém briga com ele. E eu fui assistir o filme por causa disso, irmão. E é verdade, ele usa uma cueca vermelha pro lado de fora. Horrorosa, coisa fake lá. Pronto. Perguntei pro segundo, ele disse que era o Batman. Perguntei pro terceiro, qual é o seu nome? Ele disse, Joãozinho. Eu disse, meu Deus, ninguém merece Joãozinho. Vai, Joãozinho, quem é o seu super-herói predileto? Ai, Joãozinho, professor, o meu super-herói predileto é o Shrek. Eu disse, o Shrek, irmão. Não é o Hulk, não, porque o Hulk é verde, é fortão, né? O Shrek é barrigudo, é feio, né? Eu disse, não é o Hulk? Ele disse, não, é o Shrek, professor. Eu disse, tá, por que você gosta do Shrek? O Shrek é amigo do burro. Eu disse, grande coisa aqui, votam no burro no Brasil.
Quem tem entendimento, entenda. E não fique bravo que depois passa. Aí, eu estava hospedado na casa do empresário da cidade, pastor. Presbítero da igreja. O cara mais rico da cidade, irmão. Dono da rede de supermercado. Estava hospedado na casa dele, na aula está a filha dele. Eu pergunto para a menina, qual é teu super-herói predileto? Ela, professor, é a Mulher Maravilha. Eu disse, já sei, porque ela é boa de briga, né? Não, professor. E eu gosto da Mulher Maravilha porque ela tem uma cordinha. E quando ela joga a cordinha assim, enrola nas pessoas, as pessoas não mentem, só falam a verdade. E eu queria enrolar o meu pai, o presbítero da igreja. Para o papai parar de mentir para o pastor da igreja, que eu morro de vergonha. Que ele chega do supermercado e liga para o pastor, diz que está doente. E não vai no culto de ensino de oração. Mentira! Está assistindo a série do Lúcifer na Netflix. Mas é só lá no outro campo que tem crente mentiroso, irmão. Que ainda usa o nome de Deus para mentir. E Jesus disse que é por nossas palavras que nós seremos julgados. Por nossas palavras vamos ser justificados. E aí foi passando todos os adolescentes, pastor. Meu coração pegando fogo. Eu queria falar de Jesus. Por último ficou uma menina chamada Mariana. Qual é o nome dela? Para mim ela era a menina mais pobre da igreja, irmãos. Eu conheci pelo cabelo, que a gente percebeu que ela não tinha um creme, um shampoo. Cabelo ressecado por falta de produto mesmo. Segundo, quando nós tiramos 5 minutos de oração, ela estava com chinelinho havaiana e tinha preguinho na tala. Quem já viu isso? Preguinho na tala do chinelo. Quem já viu? Quem já usou isso aí? Pô, tu já foi pobre, vaso. Diga a glória a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Diga. Não usa mais, né? Hoje tem coleção de Raider. Mas ela era uma gauchinha raiz, irmão. Olha aí. Ela era uma gauchinha raiz, irmão. Sabe aquelas gauchinhas raiz? Cabelinho vermelho, cheio de sarda na cara, olhinho verde. Gauchinha raiz. Parecia o irmão aqui, ó. O ruivinho, parece o rei Davi, ó. E eu disse para ela, meu coração pegando fogo, irmão. Eu queria falar de Jesus. Aí eu disse, Mariana, qual o teu super-herói predileto? Ela era a última. Ela toda vermelhinha ficou em pé e disse assim, professor, eu toda tímida, vermelhinha ela ficou. Eu não vou participar, professor. E sentou de novo. Eu disse, não, Mariana, é didático. Toda a classe participou. Só falta você, minha filha. Fala para mim que é teu super-herói. Aí ela toda tímida, não, professor, eu não quero participar. Eu disse, fala, Mariana. Não pode ser pior do que o Joãozinho que gosta do Shrek. Fale aí quem que é o seu super-herói. De tanto insistir, irmão. Ela ficou em pé toda timidazinha. E ela falou bem baixinho assim, se eu pudesse ser um super-herói, eu queria ser a minha mãe. Eu disse, a tua mãe, Mariana? Explique para nós, eu fiquei curioso agora, por quê? Ela falava baixinho, eu tive que chegar perto dela. Ela falou assim, professor, os meus pais eram missionários na Argentina. Na pandemia, Deus recolheu meu papai. E a igreja nos trouxe de volta para o Brasil. E nós somos em 4 irmãzinhas, eu sou a mais velha. E a mamãe hoje faz faxina nas casas dos irmãos para poder sustentar a gente. E eu sou responsável de cuidar das minhas irmãzinhas. E quando a gente chega da escola, que a mamãe tem que ficar até outras horas fazendo faxina, eu tenho que dar alimento para minhas irmãzinhas. E tem dia que não tem nada lá em casa, professor. Tem dia que eu abro a geladeira, só tem água. Aí quando a mamãe chega do serviço, eu vou lá falar para a mamãe. Falo, mamãe, não tem nada para dar para minhas irmãzinhas comer. Aí, professor, a mamãe sempre me dá um beijo e me dá um abraço. E ela fala, fica tranquilo, Mariana. Que a mamãe vai entrar no quarto agora e a mamãe vai falar com Deus. Professor, todas as vezes que a mamãe entra no quarto para falar com Deus, no mesmo dia chega cesta básica, chega pão, chega Danone, chega carne, porque a minha mamãe ela é amiga de Deus. Se eu pudesse ser uma heroína, eu quero ser a mamãe.
Porque a mamãe, quando entra no quarto, Deus vai lá no quarto para falar com a mamãe. Eu quero ser igual a mamãe. Ô meu irmão, volta a orar na sua casa em nome de Jesus. Deixa a sua família voltar a te ver orando. Porque enquanto você ora, a glória se manifesta, as portas se abrem, milagre acontece, demônios vão embora e a vitória de Deus vem sobre teu povo. Quanto sente esta presença gloriosa, pode adorar ao Cristo vivo aqui nesta noite. Terminei a mensagem. Deus falou conosco aqui hoje, irmãos? Deus falou conosco aqui hoje, irmão? O importante não é o que Deus fala, sabia? O importante é o quanto você leva a sério o que Deus fala. Vai continuar da mesma forma ou vai praticar o que Deus tem falado conosco? Agora deixa eu falar algo para vocês aqui, irmãos. Eu vou orar, pastor, terminei, de fato, terminei. Quantos leram o versículo 6 comigo, digam amém. Aqui tem uma promessa, irmão, que você não percebeu. Mas eu não vou deixar de entregar isso aqui por causa do tempo. Eu vou gastar 2 minutos e vou orar. Preste bem atenção, olhe para mim. A glória de Deus só se manifestava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos. Todos digam amém. Quando isso acontecia? Quando o sumo sacerdote aqui fora fazia sacrifício e expiação com sangue pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados da família, depois pelos pecados do povo. Aí o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos, espargia o sangue na tampa do propiciatório, olhe para mim, não se distraia. Se o sacrifício fosse aceito por Deus, o Santo dos Santos se enchia de uma fumaça gloriosa, que a Bíblia diz que o sumo sacerdote não conseguia enxergar nem a própria ponta do nariz, porque sacrifício bom é aquele que os homens não aparecem, mas só a glória de Deus. Agora veja, irmãos, a glória de Deus só se manifestava uma vez por ano, lá dentro do Santo dos Santos. Todos digam amém por essa verdade. Agora preste atenção, obreiros, na promessa que Deus fez no versículo 6. Irmão, eu vou dar uma glória a Deus, porque o meu Deus é muito maravilhoso, irmão. A glória só se manifestava uma vez por ano lá dentro. Mas Deus é tão bom que ele fez uma promessa para Moisés. Ele disse: Moisés, escreve aí no versículo 6, porque eu velo sobre a minha palavra. A minha glória vai estar aqui dentro, Moisés. Mas se alguém acender o altar da oração lá fora, eu saio daqui de dentro com a minha glória. E eu vou me encontrar com quem está orando na minha presença. Porque glória de Deus não foi dado a placas de igrejas, irmãos. A glória de Deus está disponível ainda para quem se humilha e para quem dobra os joelhos na presença do Senhor. Quantos vão buscar mais a face de Deus sobre a sua vida? Podemos orar agora, pastor. Entreguei tudo que Deus mandou aqui. Agora deixa eu falar algo para vocês, só para você dar um glória a Deus, e nós vamos orar. Olhe para mim, irmãos. Quando Moisés foi acender o altar, assim, olhe para mim. Quando Moisés foi acender o altar para pegar fogo, Deus desceu de novo e disse: o que você vai fazer, Moisés? Ele disse: Senhor, eu vou acender o altar. Porque se acender o altar, a glória vem. Aí Deus disse: Moisés, me respeita. Você não vai acender o altar. Porque se você acender esse altar, o altar apaga. Eu, Senhor, é que acendo o altar. Porque se eu acender, ninguém apaga o que eu acendi. Pode estar pequenininho o fogo aí dentro da oração, irmãos, mas o diabo não pode apagar este fogo que o Espírito Santo acendeu aí dentro de você. E nesta noite Deus nos reuniu aqui para dizer: vai voltar a pegar fogo esse altar de oração, porque a minha glória vai manifestar na sua casa a hora que você dobrar os joelhos. Quantos querem receber força de Deus aqui nesta noite?
para orar mais na presença do Senhor. Eu quero que você se levante do seu lugar e venha para frente do altar. Os céus vão tocar em pessoas aqui nesta noite. Os céus vão tocar em vidas aqui nesta noite. Eu sinto que Jesus quer curar aqui nesta noite. Eu sinto que Jesus vai tocar em pessoas aqui nesta noite. Vem para frente do altar, você que quer receber algo dos céus nesta noite. Oh glória, a presença de Deus está aqui, pastor Paulo. Eu estou sentindo que Jesus quer curar alguém aqui nesta noite, pastor Paulo. Eu estou sentindo que vai queimar pelas raízes as enfermidades nesta noite. Manto, cantasse, cantácia, alabio, canta labaraba, shai, canta labassobia. Vem mais para frente aqui, irmãos, aperta no altar aqui, vem pertinho de mim. Oh glória, vai pegar fogo aqui nesta noite, irmãos, em nome de Jesus. Comece a ser tocado pelos céus aqui nesta noite. Jesus está te dizendo: fui eu que acendi este fogo aí dentro, fui eu que acendi este fogo aí dentro, e ninguém vai apagar o que eu acendi na sua vida. Vai voltar a pegar fogo, vai incendiar, porque eu tenho um encontro contigo, com a minha glória. Recebe esta presença nesta noite, recebe esta presença nesta noite, receba esta presença nesta noite, receba. Xarabacalamantarabacomanabasobia, xarabacantecomanasi, anacomanasiovanavasobia. Solta esse mistério na tua boca, seja cheia. Emanturabans, iremi cantassi, eremi comanturabacata comanasi cantai, elebi carabachande comanavasobia, emi cantalabarabachei cantaravasobia. Solta, irmã, solta essa língua estranha na tua boca, solta esse mistério agora, solta o que o Espírito Santo está te dando, solta. Seja renovado nessa noite agora, receba força. Relanda chouramantacatoca, remicovasi cantai. Eu te repreendo, seta maligna. Eu te repreendo, seta maligna. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Caia por terra todas as astutas ciladas do adversário. Sejam desfeitos agora os dados inflamados. Caia por terra tudo aquilo que nos impede de romper e orar e buscar. Que caia a barreira em nome de Jesus. E que o teu povo receba a glória de Deus aqui nesta noite, Senhor. Que o teu povo receba esta presença gloriosa do Espírito Santo aqui nesta noite. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba. Pastor, tem alguma irmã que canta aí, não dá harpa aqui, que canta bem? Aleluia. Irmã Daniele, vem aqui, irmã, pega o microfone, dá o microfone para ela. Fica na presença do Espírito Santo, irmãos. Fica na presença do Espírito Santo. Vem aqui, irmã Daniele. Vem aqui, por favor. Fica na presença, glorificando o nome do Senhor. Fica na presença. Fica na presença do Senhor. Você crê que o Espírito Santo canta na tua boca? Crê que o Espírito Santo canta na tua boca? O Espírito Santo quer falar com esta igreja agora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma capela aqui por enquanto. Fique na comunhão, feche os teus olhos. Fica na comunhão, feche os teus olhos. O Espírito Santo tem algo para falar aqui nesta noite. Em fervente oração, vem o teu coração.
Ouça o que o Espírito Santo está falando, ouça. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só as irmãs, canta o refrão. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ouçam agora, ouçam. Maravilhas de amor Ouça. te fará o O Senhor, Espírito Santo está falando conosco. atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Só as irmãs. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ouça. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Todas as irmãs. Quando tu Cante bem alto. perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Toda a igreja vai cantar o refrão agora. Toda a igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de
Procure alguém perto de você para você colocar a mão no ombro assim, igual eu fiz com o irmão assim. Procure, nós vamos orar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Jesus está acendendo altares aqui nesta noite. Pastor Paulo, entrou irmãos aqui que estavam sem força para orar. Estavam recebendo resistência dentro da própria casa para orar. Mas o anjo já foi na frente, pastor. Já desfez as obras do adversário. Tem gente que vai voltar a orar de madrugada aqui, pastor. Tem gente que ainda esta madrugada vai ouvir o Espírito chamando pelo nome de madrugada. Andaraia show necomanansi canto rebácia. Recebe força aqui nesta noite, graça. Deus te trouxe para te dar graça aqui nesta noite. Deus te trouxe para te dar força. Deus te trouxe para te dizer: ninguém vai apagar esse altar de oração na sua vida. Eu vou me encontrar com você todas as vezes que você invocar o meu nome na tua casa. Você vai sentir a minha glória, a minha presença, a minha comunhão, a minha proteção. Você vai saber que eu estou contigo. Você vai saber que eu sou o teu Deus. Você vai saber que eu estou te sustentando. Você vai saber que a minha mão está sobre a tua vida. Enquanto você ora, eu opero milagres, eu abro portas, eu opero maravilhas, eu respondo a oração do meu povo. Senhor, abençoa aqui nesta noite, dá graça à tua igreja, Senhor. Nós oramos por todos que aqui estão, repreendemos também as enfermidades nesta noite, que saiam em nome de Jesus Cristo, e que teu povo volte com saúde para casa. Assim nós oramos e abençoamos em o nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Dê um abraço nesse crente do seu lado e diga: mantenha o teu altar de oração aceso.